Você está usando o seu mouse de forma correta? Quando que você tem que dar um clique? Quando que você tem que dar 2 cliques? Quando que você tem que usar o botão direito? Quando que você usa o botão giratório? Você vai, com certeza, aprender a utilizar de forma correta o mouse. O primeiro ponto é: domine o uso do mouse, tá? Esse é o nosso objetivo da live de hoje, tá? E para isso a gente precisa, eu até vou colocar depois um último tema aqui. Quando usar um clique, tá? E nesse clique ele abre e quando ele só seleciona, tá? E o que é o clique duplo? E quando usar, tá? Um outro ponto é quando usar o botão direito. Tem também a opção de clicar, segurar e arrastar e tem o botão giratório. Giratório, tá? E aí nós vamos dominar cada tema aqui. Muito bem. Essa é uma aula, gente, considerada arroz com feijão. Aí, o que é uma aula arroz com feijão? É aquele básico, tá? Que é tido como óbvio que a pessoa precisa adivinhar, mas que se houvesse uma explicação didática, tudo ficaria mais esclarecido. Inclusive, então, muito bem. Fazendo agora aqui a ponte para o primeiro assunto é quando usar um clique, tá? E, na realidade, ele tem duas funções. O clique, né? Primeiro, eu quero que você entenda que esse clique que eu estou falando é o clique com o botão, com esse botão aqui, ó. Que é onde fica teu dedo indicador. Ele é até um pouco contraintuitivo, né? É esse botãozinho que fica aqui, ó. Tá? É esse que eu estou preenchendo aqui de vermelho. O que acontece, gente? Esse botãozinho aqui é onde fica o seu dedo indicador, tá? Esse clique aqui, ele serve... você vai dar um clique só, né? Vai apertar. Ele serve basicamente para duas coisas. Primeiro, quando você fala de ícones... Aqui, por exemplo, eu tenho ícones, né? São essas figuras simbólicas que ficam aqui na área de trabalho. Quando eu clico uma vez só, nada acontece. Ele só seleciona. Inclusive, tem uma live que eu já dei. Eu mostrei na live passada, eu mostrei como selecionar texto e ícone. E eu mostrei que quando você dá um clique nesses ícones na área de trabalho, ele só seleciona, nada acontece. Então, se você clicar, para que serve? Quando eu clico, eu posso deletar. Quando eu clico, eu posso abri-lo, dando Enter. Quer ver? Eu vou dar um clique aqui no Chrome. Dá um clique no Chrome. E vou dar um Enter. Tá lá. E aí, abriu. Mas apenas com um clique, clicando, não acontece absolutamente nada. Cliquei e não aconteceu nada. Quando eu pego o meu mouse e clico e depois teclo Enter. Deixa eu mostrar aqui onde fica o Enter. Vou tirar o som ali, ficou um som alto para vocês. Quando eu aperto essa tecla aqui, ó, o Enter, ou aqui, ele abre, tá? Porque eu cliquei uma vez e depois dei Enter. Mas um clique só serve para selecionar, tá bom? Agora, então você aprendeu que quando você clica nesses ícones aqui... e se você clica também na pastinha amarela aqui embaixo, no explorador de arquivos, se você clicar em qualquer ícone no meio da tela, também é considerado uma área de trabalho. E ele só vai selecionar. Então, por exemplo, vou clicar aqui em vídeos. Nada vai acontecer. Clicou, ele selecionou, tá vendo? Ele ficou marcadinho assim, mas nada aconteceu. Se eu clicar aqui embaixo, também vai selecionar. Não vai abrir, tá? Ele marcou aqui em volta. Tá bom? Agora, deixa eu fechar aqui.
quando eu clico em outros lugares, por exemplo, você está na internet, deu um clique, ele abre aquilo que você clicou. Aqui embaixo, os íconezinhos que estão aqui embaixo. Em qualquer outro lugar do computador que não seja esses ícones aqui da tela inicial e que não seja os ícones da pastinha amarela que está aqui no meio, gente, ele vai abrir. Esse daqui do meio, não, ele vai selecionar. O da área de trabalho, também não, vai selecionar. Mas o restante, tudo ele vai abrir. Se você for, tá lá no e-mail, quero dar um clique para abrir a mensagem. Tô no site, quero clicar para abrir. Então, tudo que você for usar o seu mouse, em qualquer lugar do computador, se você der um clique, exceto aqui na tela inicial e lá na pastinha amarela, no explorador de arquivos, qualquer lugar ele vai abrir. Então, Diogo, quer dizer então que se eu clicar aqui nesse quadradinho aqui embaixo, não, o mouse está muito ortodoxo não. Se eu clicar nesse quadradinho aqui embaixo, no iniciar, vai abrir? Vai abrir. Quer dizer que se eu clicar aqui, na hora aqui embaixo, ó, na hora aqui embaixo, vai abrir alguma coisa? Vai abrir. Se você clicar... Ali abriu, tá vendo a janelinha? Se você clicar aqui no Word aqui embaixo, vai abrir? Vai abrir. Por quê, gente? Porque é o que eu te falei. Um clique serve para acessar qualquer conteúdo. Ou seja, você clica, você abre aquilo, desde que nós estamos falando de área de trabalho. Ficou entendido isso? Vai ficar anotado, tá? Se você está ouvindo essa explicação pela primeira vez, ainda assim é uma explicação difícil. Mas eu vou deixar anotado. Então, ó, quando o clique seleciona apenas, quando está na tela inicial, ou quando você clica na pasta amarela e naquele e-mail lá também é considerado área de trabalho. Então, ele só seleciona, ele só clica. Ele deixa marcadinho. Qualquer outro lugar que você clicar no computador, um clique só, ele vai abrir. Se você já compreendeu isso, eu já posso marcar essa opção aqui, ó. Eu já posso riscar que você já dominou um clique. Ele abre aqui. Quando seleciona? Quando está na tela inicial, que é na área de trabalho, ou quando você clica na pastinha amarela e é no meio da tela. Isso é quando seleciona. E quando é que ele abre? Em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Olha só. Agora, gente, vamos falar do clique duplo. Desde o início, aí eu vou contar uma historinha rápida. Desde o início, quando eu comecei a dar aula lá, em 2008, tá? Tem muito tempo. O professor aqui é velhinho, esses cabelos brancos aqui, ó. É de tanto conviver com vocês, ó. Desde 2008 eu peguei a minha primeira turma. Aliás, foi um pouco antes, foi quando eu tinha 17 anos ainda. Mas 2008 foi oficial, tava dentro de uma turma. O que eu observei? Eu observei que os jovens tinham muita facilidade de dar uma coisa que a gente chama de clique duplo. Que é pegar o mouse, parar o mouse, não pode mexer, e clicar assim 2 vezes, ó. Eles tinham uma facilidade, com muita tranquilidade, eles conseguiam. Só que a minha primeira turma, Lizarbe, Juanita, Geni, mas quem? José Carlos, lembro de nome de Maria José, lembro de quase todo mundo daquela primeira turma que me marcou, né? Foi o meu start ali quando eu tinha 18 anos. Olha, quase ninguém conseguia dar clique duplo. Eles não tinham experiência com o computador. E qual é a dificuldade do clique duplo? Primeiro, você tem que dar 2 cliques rápidos. Não pode ser... O clique duplo não é assim, ó. Clico uma vez e clico outra vez. Isso não é clique duplo. O clique duplo ele tem que ser rápido. Tá. Só que tem muita gente que consegue dar 2 cliques rápidos. Só que ele erra numa coisa. Ele movimenta o mouse. Quando você vai fazer esse gesto aqui, ó, clique duplo, você não pode mexer nem 1 milímetro o seu mouse. Porque o computador não obedece
ele não abre aquilo que você quer. E eu falei, cara, esse é um problema. Quase nenhum aluno, tá? Tinha pouquíssimos alunos na turma que conseguia dar esse clique duplo. E em que situação que a gente usa? Tá? Você entendeu então que o clique duplo é 2 cliques rápidos, tá? E não pode mexer o mouse. Se você der um clique duplo e movimentar um pouquinho à toa, não vai funcionar. Esse é o clique duplo. Só que, em que situação que a gente usa? Eu não falei, quando a gente tá aqui, ó, nesses ícones da área de trabalho, quando você dá um clique só, ele só seleciona? Dê um clique só. Ele só seleciona. Pois é, para que eu consiga abrir esses ícones, eu tenho que dar um clique duplo. Rápido, assim, ó, para o mouse lá e dá 2 cliques assim, ó, tum, tum. Mas não pode mexer a mão não pode mexer, é só o dedo. E quando você mexe esse dedo, clicando nesse botão aqui, ó, o botão da esquerda, ele abre aquele ícone da tela inicial. Tá? Então, não existe clique duplo com o botão direito. Não existe clique duplo com o botão direito. O botão esquerdo, que é onde fica o indicador, é até contra-intuitivo, né, Diogo? Mas esse botão esquerdo do lado esquerdo, fica do esquerdo. Aqui é meio contrário, né? Fica do lado esquerdo, Pronto, aqui, ó, pronto, lado esquerdo. Mas é ele que fica o indicador, né? Então, só existe clique duplo com esse botãozinho aqui. E só existe uma situação que você vai usar ele. Só uma única situação. Quando você está na tela inicial ou... Que aí, aqui não funciona só com um clique, né? Quando você seleciona, né? Não abre. Mas se eu der um clique duplo, ele abre. Quer ver, ó? Duplo. A janelinha foi pro lado de cá. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu fechar a janela. Vou dar um clique duplo aqui, ó. São 2 cliques rápidos em cima do ícone. Abriu a janela. Abriu meu e-mail aqui. Eu abri aqui o YouTube. Clique duplo. Olha lá. Abriu a janela. Tá? Então, o que acontece, galera? O que acontece? Quando você usa apenas nessa situação que você usa, quando tem um ícone ali na tela inicial, ou lá no meio da pastinha amarela, e você quer abrir. Não se usa clique duplo em nenhum outro lugar, tá? É sempre um clique. Você deu um clique e não tá abrindo, dá clique duplo. É o contrário, né? Dá clique duplo em tudo, não. Ícones da tela inicial. Ou clicou na pasta amarela. Desculpa. No centro da tela tem os ícones. Dá um clique duplo. Ele vai abrir. Entendido, pessoal? O que é o clique duplo e quando usar. Mas, ó, a minha experiência, né, de 18 anos, né, 18 não, 17 anos, não sei, não vou revelar minha idade, não. A minha experiência aí de 17 anos, acho que são 17 anos, é que esse clique duplo não funciona com 95% de vocês. Porque quando você vai pegar o mouse, você consegue até dar 2 cliques rápidos, tum, tum, mas a mão acaba movimentando o mouse e não funciona. E aí tem uma alternativa, tá? Mas eu quero que vocês entendam, e aí tem que ficar na cabecinha, em que situação que a gente usa o clique duplo. Apenas quando você tá na tela inicial e quer abrir um íconezinho desse, ou quando você clica na pastinha amarela aqui embaixo e aqui no meio, em qualquer ícone do meio aqui, você quer abrir. Só nessa situação que você vai abrir com um clique duplo. O resto no computador é um clique só, gente. Até que prove o contrário, é isso. Tá bom? Diogo, tentei usar o clique duplo, mas não funcionou. Quando eu vou dar um clique duplo ali, o ícone não abre. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Basicamente, quando você percebeu que você clicou e não abriu, Diogo, fui no ícone, mirei bem lá e dei 2 cliques já. E não abriu. É porque você mexeu um pouquinho o mouse. Tá? Isso é uma coisa que faz com que o ícone não abra, porque não pode mexer o mouse, só tem que mexer o dedo.
Só que tem uma alternativa que eu usei esse tempo todo para a galera conseguir abrir ícone com facilidade. E é a combinação de duas coisas. É você clicar. Primeiro, você vai dar um clique no ícone. Então você vai pegar aqui o mouse, né? Vai pegar e vai dar um clique com esse botãozinho aqui normal. Então você vai clicar com esse daqui no ícone que você quer abrir e ele não vai abrir. Mas você vai pegar no seu teclado, deixa eu tirar minha imagem da frente, e vai dar um Enter, que é esse aqui, ó. Então você vai dar um Enter, você vai clicar no Enter e ele vai abrir, tá? Então eu vou voltar. Primeiro, gente, tem que pegar o mouse e clicar uma vez no ícone, com esse botão aqui, tá? Com o esquerdo, onde fica teu indicador. Depois você vai usar o Enter, vai apertar uma vez só o Enter e o ícone vai abrir. Vamos fazer esse teste, então? Ó, eu vou clicar aqui agora no YouTube. Vou clicar no YouTube uma vez só. Você vai perceber que nada vai acontecer. Eu cliquei e nada aconteceu. Eu vou no meu teclado, e vou apertar a tecla do Enter, tá? Essa tecla grandona que pode ser aqui também. Vou apertar e vamos ver se funciona, né? Vamos ver. Vou dar um Enter agora, hein? Enter. Opa! O YouTube abriu. Então, gente, uma excelente alternativa para você que não quer usar o clique duplo, porque acha difícil. E 95% de vocês vai achar difícil. Se você está conseguindo dar clique duplo, ó, considere-se muito especial, porque você tem uma excelente coordenação motora, tá? Não é comum. Esse gesto é incomum para pessoas com mais de 50 anos, né? A pessoa pode falar, Diogo, 50 anos é muito jovem, né? É, meu filho, mas pode acreditar, tá? Pode acreditar. 50, 60, 70, 80, 90, enfim, para cima aí. Então, quando eu clico, se você quer abrir esse ícone de uma outra maneira, de forma completamente segura, você vai dar um clique no item e vai dar um Enter e ele vai abrir. Inclusive, a tradução de Enter é entrar. E ele acessa. Tá bom? Agora, será que tem alguém aqui que sabe em que situação que a gente usa o botão direito? É quando você quer abrir mais opções. Ó, eu coloquei meu celular aqui agora para eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, eu abri aqui o Chrome, tá? Eu toquei nesse íconezinho aqui do Chrome, tá? Tô no meu celular, tá, gente? Tô no meu celular. Quando eu abro o Chrome, você pode perceber que existe aqui uma telinha, né? Mas você já percebeu que na maior parte dos aplicativos tem 3 bolinhas? Se você abre o WhatsApp, 3 bolinhas lá em cima. Se você abre o Chrome, 3 bolinhas. Se você tá, sei lá, em qualquer lugar do celular, tem 3 bolinhas. Que bendita 3 bolinhas é essa, Diogo? Pelo amor de Deus. E o que isso tem a ver com o botão direito do mouse? Pois é, gente. Por que eles colocam 3 bolinhas lá? É porque ele está ocultando mais opções. São opções que eu não estou vendo na tela, mas eu sei que se eu tocar ali, tem uma lista de recursos que estão ocultos nessas 3 bolinhas. Eu estou falando do celular. Então, quando eu toco ali, ó, aparece uma lista de opções. Uma lista de opções que não estava evidente. E isso acontece em tudo quanto é lugar do celular, tá? Como aqui não tem, né? A gente, por exemplo, eu tô esses íconezinhos aqui. Eu posso querer trocar o nome. Eu posso querer excluir. Eu posso querer, enfim, fazer algumas coisas com esses ícones. Só que o ícone não tem 3 bolinhas assim, né?
para eu tocar. Por isso que inventaram o que, gente? O botão direito. Aquele que eu tô com o dedo aqui do meio usando, né? Esse aqui, ó. Por quê, Diogo? Porque quando eu clico com ele, é como se eu tivesse tocado nessas 3 bolinhas da onde eu tô clicando. Então, vamos lá. Então, ó, vou pegar aqui, vou acessar, né? Vou clicar, por exemplo... só pegar aqui a imagem, né? O botão direito é esse aqui do lado, tá, gente? É esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. Esse é o botão direito. Inclusive, o dedo do meio fica nele, né? Quando eu clico em um ícone desse, né? Por exemplo, vou clicar com o botão direito. Você vai perceber que aparece o que, gente? Aparece uma lista de opções. Como se eu tivesse clicado nas 3 bolinhas que tem no celular. Aparece uma relação de opções, gente. Faz sentido ou não faz? Faz. Por quê? Porque nessa situação aqui, por exemplo, eu posso querer, nesse ícone que eu cliquei, eu posso querer recortar, eu posso querer copiar, eu posso querer renomear, compartilhar, excluir, eu posso querer abrir, eu posso querer adicionar favoritos, compactar, eu posso querer um montão de coisas. E quando eu quero mais coisas do que está aparecendo na tela, o que eu faço? Eu clico com o botão direito. É para abrir mais opções. É para você ter uma lista de opções. É como se tivesse clicado lá nas 3 bolinhas, que não existe em algumas partes no computador. E isso, você pode clicar em qualquer lugar do computador com o botão direito. Quase sempre vai aparecer uma lista de opções. Quer ver? Vou aqui embaixo. Vou clicar aqui, ó, no iniciar com o botão direito. Vamos ver o que vai aparecer? Vai aparecer uma lista de opções. Tá lá, ó. Uma lista de opções que eu cliquei. Quando eu clico com o botão direito, aqui, ó, na pastinha amarela. Outra lista de opções. Então, você percebe que o botão direito é para aparecer uma lista de coisas que você pode escolher. É como se fosse um cardápio para você escolher aquilo que você quer. Agora eu vou falar de clicar, segurar e arrastar. Tá? Primeiro, clicar, segurar, né? Acho que a frase já diz, né? É pegar o mouse, clicar, segurar. Não solta, não. E você arrasta para onde você quer. Em que situação você usa isso? Vou mostrar agora. Primeiro que você tem que usar o botão esquerdo, ó. Esse é o botão de clicar, segurar e arrastar. Não existe clicar, segurar e arrastar com o botão direito, não. Isso não existe, tá? Então, o botão direito é só para abrir aquelas opções, como se você estivesse clicando em 3 bolinhas, tá? Agora, seguinte. Eu, por exemplo, quero tirar o ícone daqui, pegar esse ícone e jogar ele para cá, ó. Botar ele aqui. O que eu tenho que fazer? Eu levo a minha setinha, né? Paro a minha setinha aqui no meio, ó. Clico, seguro e arrasto, ó. Tô clicando, segurando, arrastando meu mouse. O íconezinho foi para lá, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse ícone aqui, ó. Clico, seguro e arrasto, tá? Então, clico, seguro e arrasto. Tá lá. Aí, vou fazer agora com o Chrome. Quero arrastar ele daqui para ficar aqui, ó. Clico, seguro e arrasto o mouse. Então, qual é o botão, Diogo? É esse daqui, gente. Esse daqui que clica, segura e arrasta. Ele serve para movimentar ícones no seu computador. Muito bem. Ok, agora, o que é o botão giratório, né? O seu mouse, ele tem um botão no meio, que é esse daqui, ó. Esse giratório aqui, ó. E para que serve isso, Diogo? No celular, às vezes você vai ver uma coisa e aquilo é longo. Aí o que você faz? Você vai com o dedinho lá, ó, e vai deslizando, né? Quem não fica aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, até no próprio WhatsApp, rolando e vendo as coisas, às vezes vendo uma notícia, né? Por exemplo, vou abrir uma notícia aqui. Cadê? Por exemplo, eu tô no Google aqui, né?
eu botar aqui do lado, pronto. Eu tô no Google, né? Se eu ficar passando o dedo aqui, ele vai mostrar as notícias do Google, certo? Ó. Olha lá, ele vai mostrar a notícia do Google. E parece que é uma página, é um rolo que não acaba. Ele vai rolando e rolando e rolando e rolando, concorda? Não acaba. Se eu continuar rolando, vai continuar rolando. Não acaba. Se eu for no Instagram, vamos lá no Instagram. Abre o Instagram. Se eu for rolando, não acaba também. Vai rolando, 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 rolando. Isso é uma página e vai rolando. Só que com o celular, o que você faz? Você basicamente pega o seu dedo, vai jogando na tela e vai rolando para cima. Só que no computador não é assim. Se você pegar seu dedo, na maior parte dos recursos que você vai usar, dos computadores, não tem o toque na tela, né? Chamado touch. Touch é o recurso. Não tem o toque na tela. Touchscreen. E quando não tem esse toque na tela, de você interagir por toque, você pode usar o quê? Você pode usar pode e deve, a maior parte das pessoas fazem isso, usar o seu botão giratório do mouse. Ele foi feito justamente para você fazer esse movimento aí. Só que tem um detalhe que a maior parte das pessoas não percebem. O mouse tem que estar, a setinha do mouse tem que estar na região que você quer rolar. Não entendi não, Diogo. Vai entender agora. Olha só. Eu tô aqui, vai perceber, eu tenho uma tela aqui, que eu tô uma janela, e eu tenho dois conteúdos nessa janela. Eu tenho essa do meio aqui, é uma lista, e eu tenho essa daqui, ó, essa lista aqui, ó, essa lista aqui. Eu tenho uma aqui e outra aqui, tá? Isso aqui é uma tela só, e isso aqui é outra tela, outra parte da janela. Vai perceber que aqui, ó, aqui, você tem uma barra. E aqui você tem uma outra barra, tá? Quando eu quero girar essa lista aqui, ou seja, eu quero ver um pouco mais para baixo, eu vou usar o botão giratório. Mas, quando eu quero usar essa no meio da tela aqui, eu também vou usar o botão giratório. Aí a pergunta que eu te faço: como o computador vai saber se eu quero rolar as opções do meio ou as opções da lateral? Existe um ponto determinante. Existe algo que determina se eu vou rolar o meio ou se eu vou rolar a lateral ali esquerda que eu mostrei para vocês. É parar a seta do mouse ali. Então, se eu pego o meu mouse, tá? A minha seta do mouse que tá aqui, ó, esse mosquitinho aqui, ó, e paro a minha setinha aqui do mouse, ele vai rolar o que tá aqui. Se eu pego a minha seta e paro ela aqui, pera aí, uma seta bonitinha. Se eu paro a minha seta aqui, ele vai rolar essa parte da janela aqui, gente. O que determina se ele vai rolar um lado ou outro é eu parar a minha seta onde eu quero rolar. Então, eu vou parar aqui do lado esquerdo, tô parando do lado esquerdo e vou rolar, ó. Olha ali rolando, tá vendo, ó? Porque a minha seta tá lá. Eu tô usando, ó, o botão giratório. Agora que ela tá no meio aqui, ó, eu parei minha seta aqui. Agora que ela tá no meio, olha aí ela rodando, ó. Quero a do outro lado. Olha ali, ó. Então, o que determina não é o clique. Não é o clique. É levar a seta do mouse, parar ela lá. Parou ela lá? Agora, usa o botão giratório e você vai ver que ele vai rolar aquela lista onde ele está parado.